gravando. Agora eu acho que tá gravando. E aí, negada, quanto tempo eu não trago um vlog aqui pra vocês? Esse vlog aqui que demorou pouco pra sair, né? Faz mocota, malandro, faz tempo. Mas é o seguinte, galera, estamos no final de 2016. 2016, e meu chá tá vazando aqui. Acho que agora melhorou um pouquinho, né? O chá não vai estar mais aparecendo ali. Mas enfim, 2016 tá no final. E é o seguinte, galera, esse vídeo aqui eu quero falar algumas coisas que me perguntaram na live sobre o que eu acho do acidente da Chapecoense e sobre a legalização do aborto que tá tendo aí no Brasil. Bom! Primeiro, Chapecoense ali, aconteceu aquela tragédia com o acidente do avião. Eu li algumas reportagens que postaram na internet, vi algumas reportagens que postaram no YouTube da televisão. E pra mim, na minha opinião, foi uma falha humana, não foi nada tipo falha na máquina, assim, um pânico que pode acontecer, isso, aquilo, tal. Sei lá, o bagulho de ser de comando da aeronáutica, eu não sei, sabia que eles estavam com pouco combustível, a aeronave também não era preparada para fazer esse tipo de viagem, parece que estava bem no limite dela, então não havia margens para imprevistos, não havia combustível, então foi um erro humano, uma imprudência de algum idiota aí que liberou essa bosta toda aí. E acabou resultando na morte de 70 e tantas pessoas, do time inteiro de Chapecoense. Aqueles que estão no hospital, eu oro, peço a Deus que se recuperem, que voltem a sua família, porque voltar à vida que eles tinham, infelizmente isso não vai acontecer. Um teve que amputar a perna, o outro teve lesões sérias, extremamente graves, está correndo risco de vida, como todo mundo sabe. E desejo para todas as famílias dos envolvidos que passem por esse momento de uma forma mais agradável, digamos assim, com o consolo das pessoas. Não que as pessoas critiquem ou julguem ou falem alguma merda, que infelizmente tem muito disso no mundo, e espero que ele só apenas dê ouvido às pessoas que realmente valem a pena. Bom, me compliquei muito aqui, mas acho que eu acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Mas enfim, o outro assunto era o seguinte: por que dessa legalização do aborto no Brasil? Tem muita gente que está sendo contra, tem muita gente que está sendo a favor. Eu não tenho uma opinião, tipo, não sei o que falar. Não posso falar que é nula se eu sou a favor ou se eu sou contra. Porque se eu falo que eu sou a favor, aí vai um monte de gente me criticar. Aí eu falo que eu sou contra, aí vem outra margem de pessoas me criticar. Então, foda-se, tá ligado? Mas eu vou dar uma comparação pra vocês. Eu moro no Japão há 8 anos. Eu, tipo, só voltei ao Brasil a passeio. Como vocês sabem que eu tava em live ainda quando fiz a minha despedida. Mas o que acontece é o seguinte: eu moro num país de primeiro mundo. Moro no Japão, é um país onde você trabalha pra caralho, você ganha bem, você sofre aqui preconceitos por ser estrangeiros, você tem dificuldade de aprender o idioma, você tem dificuldade de se adaptar ao clima, à comida, tem muitas e muitas coisas. E num país de primeiro mundo aqui como o Brasil, quem sabe o Brasil um dia chegue, né? Mas num país de primeiro mundo como o Japão, aqui tem casa de jogos aqui é liberada, no Brasil não. E aqui no Japão o aborto é liberado. Tipo, a mulher fica grávida, ela vai no hospital, ela vai no médico, descobre que tá grávida, o médico simplesmente olha pra cara dela e fala: você quer ter esse filho ou não? Tá me entendendo? Por conviver há muito tempo com isso aqui, você acaba se, digamos que, acostumando a sua mente a conviver com esse tipo de coisa. Pelo menos aqui no Japão eu acostumei a viver isso. Não que eu aceite, mas sim que eu acostumei. Tá? Não que eu aceite isso, que eu acho correto. Mas no caso do Brasil, eu penso assim: que o aborto é algo discutível, é algo que tem que parar, tem que se discutir, porque isso não é coisa de caráter, isso não é coisa de religião. Logicamente a religião vai se impor, não sei das quantas e papapá. Eu já fui da igreja há muito tempo, então eu sei que a religião vai se meter no meio. Mas o que acontece é o seguinte: se a mulher for estuprada, eu seria a favor de que ela abortasse se ela não quisesse o filho. Se a mulher fosse estuprada, outros casos, por exemplo, se corresse alto risco de vida, uma formação do feto, que se for desenvolvendo na gestação ele pode até nascer morto, ou nascer com uma doença muito grave, ou dar altas consequências para a mãe. Em certos casos, pode-se dizer que seria favorável o aborto no Brasil. Porém, tem as pessoas no Brasil que têm uma mente, digamos que não muito maleável ou evoluída, assim falando, que acreditam eles que se uma pessoa faz, outras vão começar a fazer. E infelizmente isso é a verdade. E essas pessoas que estou falando que não têm a mente um pouco maleável são aquelas mulheres que vão pensar assim: bom, o corpo é meu,
a vida é minha, se eu quiser abortar eu aborto. Vamos levar para esse lado. E não é bem desse jeito. Então já nisso eu sou contra o aborto no Brasil. Mas o caso seria o seguinte, não é primeiramente discutir a liberação do aborto ou não, mas sim discutir as condições da população, eu acho, assim falando. Discutir as condições da população, mas como assim, pastel? Do que você está falando? O que eu quero passar é o seguinte: antes de liberar o aborto, teria que fazer uma conscientização em nível nacional. Isso já ocorre, mas as pessoas não dão atenção, acredito eu, do que seria uma gravidez, dos riscos que pode ter, do que pode acontecer. O que eu posso estar falando, você pode estar pensando, ah, pastor, mas isso já acontece na escola. Se acontece, por que ninguém escuta, cara? Por que ninguém presta atenção nisso? Por que ninguém consegue levar isso pro resto da vida? Acho que carregar um filho na barriga é brincadeira. Você ter um filho, você ser um pai, você virar mãe, vai ser uma brincadeira? Vai ser o que? Brincar de boneca, só que simplesmente a boneca anda, fala, come e caga? Não é assim. O que eu penso é que se legalizar o aborto, vai dar muita merda. E se não legalizar o aborto, daqui pra frente no Brasil, vai dar mais merda ainda em discussão, porque muita gente vai ficar revoltada.